Radar Esportivo, com Gustavo de Simas. Alô, turma! Sextou, e se sextou, o Radar Esportivo chegou. Tudo bem? Tudo certo? Estamos na área com o seu podcast Esportes, com o nosso Radar Esportivo aqui no Galera Mix. Você pode nos acompanhar através do site do portal Galera Mix e também pode nos acompanhar no YouTube. Aliás, já se inscreve aqui no nosso canal, do canal do portal Galera Mix, e deixa aqui o seu like também no nosso podcast. Enfim, acompanhe todas as novidades também no YouTube do Galera Mix. Tem muita coisa boa para você acompanhar. Enfim, né? O portal Galera Mix está sempre inovando, né? Vamos aqui então trazendo os destaques do esporte no nosso Radar Esportivo. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aliás, sextou e inclusive estamos aí comemorando o aniversário de Diego Armando Maradona, Dieguito, esse gênio, esse grande astro do futebol. Tem gente que diz que ele é melhor que o Pelé, né? Enfim, aliás, tem gente que diz que o próprio Messi já superou o Maradona, enfim, tem de tudo, né? Mas, enfim, Dom Diego, né? Dieguito, com certeza é um grande gênio do futebol mundial que merece todo o nosso respeito, né? Então, feita aqui a breve homenagem, nós vamos já começar trazendo, né, os acontecimentos dessa semana. Nós tivemos nessa semana a Copa do Brasil. A Copa do Brasil, né? Tivemos jogos aí, teve Copa Sul-Americana, teve Campeonato Brasileiro também, né? Teve jogo atrasado da Série B, teve Série C, enfim, muita coisa a gente vai repercutir a partir de agora. Começando então, vamos começar aqui pelos jogos da Copa do Brasil, válidos pela fase de oitavas de final. Lembrando que o São Paulo já se classificou, o São Paulo é o primeiro classificado para as quartas de final, já eliminou o Fortaleza nos pênaltis do domingo. E nós tivemos então os outros jogos de ida, na verdade, né, nessa fase de oitavas de final. Terça-feira, por exemplo, nós tivemos aí o Cuiabá. Cuiabá venceu o Botafogo, estádio Milton Santos, né? Cuiabá fez 1-0 em cima do Botafogo. Cuiabá que veio bastante socado, mas é um time muito arrumado, né? A gente acompanha, né? O Cuiabá disputa a Série B. Quem acompanha o Brasileirão da Série B sabe que o Cuiabá é um time muito organizado, é um time muito arrumado, é um time que vem fazendo uma belíssima competição, né? Mas o Cuiabá vem muito desfalcado para essa partida, vem muito desfalcado. Enfim, jogadores que não poderiam participar da Copa do Brasil, né, porque já haviam disputado por outras equipes, enfim, tem essa questão no regulamento, enfim, dentre outros desfalques. E o Cuiabá, o Botafogo, né, que teve... Foi uma atuação sofrível do Botafogo. O Botafogo não jogou nada desde o começo até o fim, né? Botafogo não jogou nada e o Cuiabá venceu e mereceu, aliás, né? Mereceu a vitória, né? O Cuiabá foi muito bem e, enfim, não tendo nada a ver com isso, com a incompetência e a fraqueza do Botafogo, né? A fragilidade do Botafogo, que é um clube grande, mas que vive uma situação administrativa muito complicada, que a questão é muito séria, e o Botafogo perdeu para o Cuiabá. Cuiabá fez uma grande vitória, anulou, enfim, não tem nada a ver, né, com os problemas do Botafogo e com enfim, né, os desmandos que aconteceram, né, em General Severiano. Então, Cuiabá fez o que tinha que fazer. Venceu, o Botafogo não mereceu, não jogou nada, fez um jogo horroroso, né? Tanto é que caiu o técnico na quarta-feira, o Lazzaroni, né? Enfim, não é mais o técnico aí da equipe, né? O Bruno Lazzaroni. Então o Botafogo perdeu para o Cuiabá. Quarta-feira tivemos Santos e Ceará na Vila Belmiro. O jogo foi o jogo das 4 da tarde, 0-0.
O Santos ainda teve um jogador expulso, né? Mas o Ceará não conseguiu vencer, né? Então, 0-0 empate do Peixe com o Ceará, né? Tivemos o Internacional vencendo o Atlético Goianiense lá em Goiânia, lá em Goiás, 2-1 para o Internacional. Boa vitória do Colorado, né? O Cudê vem fazendo um grande trabalho no Internacional, né? O Internacional vem muito bem na competição, nas competições que vem disputando, e conseguiu uma grande vitória. E olha que é um elenco que tem as suas limitações, né? Mas 2-1 em cima do Atlético Goianiense é uma vantagem, né? Enfim, agora tudo vai ser resolvido no jogo de volta em Porto Alegre, no Beira-Rio, semana que vem, né? Então, boa vitória do Colorado. Nós tivemos também, e esse resultado, né? Um resultado terrível para o Corinthians. O Corinthians perdeu em casa na Neoquímica Arena para o América Mineiro. O América Mineiro fez 1-0 em cima do Corinthians. E o Corinthians, mais uma vez, deixando a sua torcida preocupada, né? Não jogando absolutamente nada. Impressionante o que acontece com esse time do Corinthians, hein? Impressionante o que acontece com o Corinthians, que não se acerta. Corinthians perdeu e enfrentou um time muito arrumado, por sinal. Quem acompanha a Série B também, o América Mineiro, fazendo uma grande campanha, o vice-líder, inclusive, né? Agora, o Corinthians, o que assusta o torcedor corintiano são as fraquíssimas atuações, né? Corinthians tá jogando uma bolinha, enfim. Olha, se continuar a jogar, né? Se continuar jogando o que tá jogando, o torcedor corintiano vai sofrer, hein? Vai ser tensa a coisa. Impressionante. O América Mineiro, clube comandado pelo Lisca doido, né? Grande Lisca, né? Fazendo uma grande Série B e vencendo. Mereceu a vitória aí, portanto, o América Mineiro. Vamos falar agora de Atlético Paranaense e Flamengo. O Flamengo venceu por 1-0, né? O jogo na Arena da Baixada, com o gol do Bruno Henrique, né? Flamengo vencendo, portanto, o jogo de ida da Copa do Brasil. E, enfim, o Atlético Paranaense, né, agora comandado pelo Paulo Autori, que inclusive teve pênalti. O Atlético teve pênalti, aí o Walter acabou, né, cobrando. E um grande destaque aqui para esse goleiro Hugo, né? Goleiro Hugo Souza, ou Hugo Neneca, do Flamengo, enfim. Que atuação teve esse rapaz, hein? O Hugo vem pegando até pensamento aí, né? Tem feito algumas partidas pelo Flamengo, por exemplo, naquele jogo contra o Palmeiras, que o Flamengo foi completamente desfalcado. O Hugo já foi muito bem, enfim, é um grande goleiro. E está ameaçando aí até o Diego Alves de ficar no banco, né? Aliás, o Diego Alves que tem contrato aí para ser renovado, né? Vamos ver o que acontece. Mas, enfim, o Flamengo muito bem servido de goleiro. O Atlético Paranaense não empatou o jogo no segundo tempo, graças ao Hugo Neneca, enfim, o goleiro do rubro-negro. Vamos falar agora então dos jogos de quinta-feira, válidos pela Copa do Brasil. Em Bragança Paulista teve Bragantino 1, Palmeiras 3. Aliás, o Palmeiras fez 3-0 no primeiro tempo. Primeiro tempo o Palmeiras passeou. Palmeiras realmente jogando um grande futebol no primeiro tempo, né? Que inclusive está nessa questão do novo técnico aí, parece que é o português, né? Também, mas enquanto isso, né, o Palmeiras sendo comandado pelo interino, né, pelo Andrei Cebola. O torcedor é sensacional. No primeiro tempo já estavam chamando aí o time do Palmeiras, a filosofia de trabalho, de cebolismo. É sensacional o torcedor brasileiro. Portanto, o Palmeiras venceu. Enfim, o cebolismo tá bombando, né? Muito bem. Ainda a gente teve ontem
né, o jogo de Grêmio e Juventude. O Grêmio venceu por 1-0 Juventude, né, confronto gaúcho, jogo de ida também. Mas que jogo ruim, hein? Que jogo ruim aí do Grêmio com o Juventude. Partida sem emoção, enfim, mas o Grêmio venceu. A Copa do Brasil volta então na próxima semana com jogos aí, né, com jogos de volta das oitavas de final. Já na terça-feira tem jogo, né? Então, próxima semana tem mais emoção na Copa do Brasil. Vamos falar aqui dos confrontos da Sul-Americana, a Copa Sul-Americana que teve os times brasileiros jogando nesse meio de semana, né? Ontem, quarta-feira, né? Teve time brasileiro jogando, começando com o São Paulo, que foi até a Argentina, foi enfrentar o Lanús. E São Paulo perdeu, impressionante, o São Paulo contra a Argentina. São Paulo perdeu 3-2 para o Lanús. Ô, seu Fernando Diniz, tá na hora do seu time jogar mais bola, hein? Tá na hora do senhor fazer resultado, né? Não adianta ficar pedindo pro goleiro tocar pro zagueiro, zagueiro tocar pro goleiro, e, enfim, goleiro driblar, né? Criar 1.250 oportunidades, como o time do Fernando Diniz cria, mas não ganhar o jogo, não fazer gol, né, seu Fernando Diniz? O São Paulo perdeu, portanto, 3-2 pro Lanús. E não vai ser fácil reverter, hein? Não vai ser fácil reverter no Morumbi. O Vasco da Gama também jogou esse jogo. O jogo de São Paulo foi às 7h15, o jogo do Vasco da Gama 9h30 da noite, aliás, né? O Vasco venceu Caracas por 1-0. Uma vitória importante aí para o Vasco, né? Uma vantagem para o segundo jogo de volta, né? É uma vantagem mínima, mas o Vasco joga por qualquer empate. Então, enfim, passar na Copa Sul-Americana também é um bom negócio, rola um dinheirinho, né? Além de dar ao campeão uma vaga para Libertadores da América, né? Enfim, e o Bahia também jogou ontem, perdeu para o Melgar pelo placar de 1-0, também Bahia precisando reverter essa desvantagem. E lembrando que nenhum jogo aí da Copa Sul-Americana teve transmissão à TV aberta, né? Nenhum jogo teve transmissão, todos aí foram pelo pay-per-view da Conmebol. Será quem é que vai comprar os direitos, né, da Copa Sul-Americana? Veremos, né? Veremos aí. Enfim, vamos ver para quem que é a Conmebol. Será que é o SBT? Será que é a Rede TV? Enfim, quem é que vai adquirir os direitos da Sul-Americana, né? Enfim, vamos ver o que acontece. Ou a própria Globo, será que a própria Globo parece que andou tendo reunião lá essa semana, hein? Parece que, enfim, não para tratar da Sul-Americana, obviamente, mas houve aquele bate-papo, né? Vamos falar aqui então agora, né? Falando aqui, depois de falarmos da Sul-Americana, vamos trazer os destaques do Campeonato Brasileiro, do Brasileirão, que tem jogos aí final de semana. Vamos começar aqui pela Série C, e nós tivemos Catarinense jogando, né, nessa semana. Ontem tivemos o Brusque perdeu para o Ituano pelo placar de 3-1. O Brusque segue liderando, segue bem na tabela, mas sofreu essa derrota para o Ituano, sofreu esse resultado aí negativo contra o Ituano, perdeu 3-1, mas o Brusque vem muito bem na competição. O Brusque vem fazendo uma grande campanha até aqui nessa Série C, deve passar para a próxima fase. Repito, o Brusque tem condições de estar brigando, de estar entre os 4 melhores e garantir o seu acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro. O Brusque tem essa condição, venceu, perdeu para o Ituano, mas vem fazendo uma campanha muito boa, né? Próximo jogo do Brusque, dia 9 de novembro, portanto, né, o Brusque entra em campo novamente contra o Boa Esporte. A gente traz aqui agora também, destaca o jogo do Criciúma, né? O jogo do Criciúma que inclusive estava rolando na segunda-feira, quando a gente gravava o podcast Radar Esportivo, né? E o Criciúma foi a São Bento, foi jogar com o São Bento. Jogo inclusive cheio de polêmica, porque o São Bento teve aí um surto, né?
de Covid-19 no elenco, teve um surto e outros jogadores também lesionados, contundidos, né? Jogadores que se machucaram. E aí, pelo protocolo da CBF, o clube precisa ter no mínimo 13 jogadores à disposição para que possa haver jogo. E nesse confronto, o São Bento tinha apenas 12, ou seja, o São Bento tinha apenas um reserva, um goleiro reserva, que inclusive no segundo tempo entrou para jogar de centroavante. Coisas desse protocolo, desse momento, aliás, maluco, que a gente está vivendo. Goleiro entrou como centroavante no segundo tempo aí do São Bento. São Bento, aliás, o nosso amigo Teco Barbero, nosso parceiro aqui do canal Galera Mix, né? Mas o jogo rolou. E, enfim, e com todos esses problemas, né? O São Bento conseguiu um resultado heróico dentro de casa, empatou com o Criciúma em 0-0. O torcedor do São Bento, né, tem que comemorar muito esse resultado. Mas muito, porque com todos esses problemas, o São Bento entrou em campo, né, e tudo que viesse ali naquele momento era lucro. Agora, quem tinha responsabilidade de vencer o jogo era o Criciúma. O Criciúma ainda conseguiu ter um jogador expulso. O Criciúma tinha, como nós falamos na segunda-feira, o Criciúma tinha obrigação de vencer o jogo. O Criciúma tinha obrigação de vencer a partida. Mas não conseguiu. Não conseguiu, não jogou bem e empatou. Perdeu 2 pontos. Muito ruim o resultado para o Criciúma. Criciúma, nesse momento, é o 5º colocado. Está fora do grupo que vai disputar o mata-mata na Série C. Então, esse jogo era jogo para o Criciúma vencer. E o Criciúma não conseguiu vencer o São Bento com todos esses problemas. O Criciúma tinha obrigação de vencer o jogo. Obrigação. Mas não conseguiu. Empatou. Enfim, agora vai ter que se recuperar contra a Tombense. Vai ter que se recuperar, né? E tem que jogar mais. Porque essa bolinha que o Criciúma jogou, né? Na segunda, se continuar jogando assim, não vai para o mata-mata, né? Criciúma, portanto, jogando nesse domingo contra a Tombense pelo Campeonato Brasileiro da Série C. Agora vamos falar de Série B? Vamos falar de Série B porque teve Catarinense. A Chapecoense teve um jogo atrasado, né? Jogou com o CSA nesse meio de semana, jogo mais precisamente na terça-feira. E a Chapecoense, melhor dizendo, empatou com o CSA dentro de casa, 0-0. Seria interessante a vitória para a Chape, né? A Chape poderia ter vencido em casa, ficaria ainda mais tranquila na liderança da Série B, mas a Chape não conseguiu a vitória. De qualquer maneira, a Chapecoense faz um belíssimo campeonato, uma baita competição. A Chape que, repito, teve um início de temporada muito difícil, foi uma equipe que foi se reconstruindo, e com a chegada do Humberto Loser, impressionante, cresceu demais a Chapecoense, cresceu demais e empata, né? Empatou com o CSA, mas é líder aí, com 37 pontos, liderando a Série B do Campeonato Brasileiro, né? A Chapecoense, portanto, que vem muito bem na competição. A Chape vem fazendo um grande campeonato. Já joga amanhã, inclusive, 4h30 da tarde, jogo com Confiança, fora de casa. Quem sabe a Chape consiga uma vitória fora de casa, buscar 3 pontinhos para se afirmar ainda mais na liderança. A Chapecoense fazendo um grande campeonato, uma grande competição, né? A Chapecoense vem muito bem nesse campeonato brasileiro, né, da Série B. Que campanha vem fazendo a Chape, né? Olha, nós temos amanhã, jogo das 7h, Avaí e América Mineiro no estádio da Ressacada. Bom jogo.
jogo difícil. Agora, o Avaí tem que jogar mais bola. O Avaí tem que jogar mais bola. Pelo investimento que o Avaí fez, o time do Avaí está devendo. Está devendo, mas está jogando uma bolinha quadrada. Né? E vai pegar um adversário, América Mineiro, que venceu o Corinthians na quarta-feira. O time do América Mineiro, além de ser o vice-líder da Série B, da Série B, vem fazendo uma grande campanha, venceu o Corinthians lá dentro da Neoquímica Arena. Então o jogo não vai, a parada não vai ser fácil. Não vai ser fácil. E se o Avaí quiser ganhar, vencer o jogo com o América Mineiro, tem que jogar mais. Porque jogar essa bolinha, né, bola quadrada que o Avaí está jogando aí, vai ficar difícil. É um time, o time do América Mineiro é um time muito, muito bom. Time que vem jogando muito bem. Um grande trabalho do Lisca. Né? O Lisca vem fazendo um belíssimo trabalho, vem muito bem no América Mineiro, e o Avaí vai ter dificuldade. O Avaí é um time que oscila demais nessa Série B. O Geninho ainda não conseguiu acertar. O Geninho e nenhum dos técnicos que passaram aqui nessa temporada, né? Então, o Avaí precisa jogar mais. O Avaí contratou, investiu e não pode, não deveria estar na posição que está pelo que investiu. Então, o que se espera é um bom jogo do Avaí com o América Mineiro dentro de casa. Tem que jogar mais. Tem que jogar mais, porque senão o América Mineiro é favorito para ganhar o jogo. Então, espero que o Avaí amanhã faça uma boa partida, né, e vença. Tá na hora do Avaí voltar a vencer, né? Se o Avaí quiser continuar sonhando com o G4, né, lembrando que nós já estamos aí no final do primeiro turno. Então a metade do campeonato, já foi, né? E não dá mais para ficar perdendo ponto a partir de agora, né? Enfim, porque são pontos que fazem falta lá na frente. Então, vamos ver o que acontece nesse jogo com o Avaí. O Figueirense joga na segunda-feira. Esse jogo é 5h30 da tarde. O Figueirense vai jogar no Moisés Lucarelli contra a Ponte Preta. Ponte Preta e Figueirense, jogo das 5h30 da tarde. Segunda-feira, portanto, a gente também vai repercutir aqui o jogo do Figueirense, o resultado. Agora o Figueirense, que fez uma partida interessante com a Juventude, né? Saiu perdendo, buscou um empate, teve um gol mal anulado pela arbitragem, essa arbitragem ruim, né? Essa arbitragem brasileira, que enquanto não se profissionalizar, né, os árbitros não forem profissionais única e exclusivamente do futebol, é essa vergonha que a gente vai ver aí, né? Que aconteceu com o Figueirense no último final de semana. Portanto, o Figueirense joga com a Ponte Preta, vamos ver se consegue um bom resultado. A Ponte não vem numa boa sequência, né? A Ponte vem fazendo jogos muito ruins ultimamente, né? E quem sabe o Figueirense se aproveite disso, consiga vencer lá em Campinas, né? Consiga essa vitória para sair dessa zona do rebaixamento. Está incomodando esse Z4, né? O Figueirense precisa sair daí. É lógico que, como a gente vem dizendo, o campeonato do Figueira, nesse momento, é brigar para não cair, né? O Figueirense, nesse momento, o objetivo dele é esse. Se depois, enfim, né, o clube conseguir uma situação um pouco mais tranquila na Série B, é uma outra história. Agora, o campeonato do Figueirense, e me parece que vai ser assim até o final da competição, né, é brigar para não cair. Mas o Figueirense tem que vencer, tem que sair desse Z4, dessa confusão, né? Enfim, afinal de contas, se afastar do Z4, né, se afastar também da queda para a Série C do Campeonato Brasileiro, que é o que a torcida do Figueirense não quer. Então,
Tomara que o Figueirense faça um bom jogo, que o Elano consiga montar uma boa estratégia, a Ponte Preta tem uma boa equipe, não vem jogando bem os últimos jogos, é verdade, mas o Figueirense pode buscar um resultado lá dentro, quem sabe aí uma vitória seria muito importante para o Alvinegro do Estreito nessa luta que, repito, nesse momento é contra o rebaixamento, é contra o descenso para a Série C do Brasileiro. Ponte Preta e Figueirense, 5h30 da tarde, jogo segunda-feira, então, e a gente repercute aí também, né, após a partida, né, as emoções, né, enfim, todos os fatos, todos os acontecimentos aí, o jogo envolvendo Ponte Preta e Figueirense. Vamos à classificação da Série B do Brasileiro, então? Vamos lá, né? Olha, nós temos aqui a Chapecoense liderando a Série B. Chape vem muito bem a primeira colocada. O América Mineiro, adversário do Avaí. Atenção, Avaí, hein? Tem que jogar mais bola. O América Mineiro é o segundo colocado. Terceiro colocado é o Cuiabá. O Juventude encerra o G4, vem na quarta colocação. Na quinta posição vem o Paraná Clube. Sexta colocada a Ponte Preta, adversário do Figueira. CRB vem na sétima posição. E o outro time das letrinhas, o seu rival também de Alagoas, CSA, é o oitavo colocado. O nono é o Confiança, o 10º o Sampaio Correia. Avaí apenas o 11º colocado. Operário do Paraná de Ponta Grossa, o 12º. Guarani, o 13º. Vitória, 14º. Brasil de Pelotas é o 15º. O Náutico é o 16º, fecha aí, né? É o primeiro time aí fora do Z4, né? Nós temos o Figueirense abrindo ali o Z4 na 17ª colocação. Cruzeiro é o 18º. Cruzeiro, né, que inclusive joga hoje, enfim, a situação do Cruzeiro não é nada boa nessa Série B, time do Filipão. 19º colocado, né, nós temos aqui na Série B o 19º Botafogo de Ribeirão Preto, né, o 19º colocado, e o Oeste fechando aí na lanterninha, 20º colocado, o saco de pancadas desse Campeonato Brasileiro, né, nessa Série B, até agora fazendo uma campanha muito ruim, tá certo? Bom, falamos da Série B e agora vamos então falar aqui do Campeonato Brasileiro da Série A, que tem aí nesse final de semana, início de semana também, a sua 19ª rodada, a última rodada do primeiro turno, né? Campeonato Brasileiro da Série A, que está afunilando, enfim, também já estamos aí na metade da competição, enfim, esse calendário, esse ano maluco, essa temporada insana que a gente está vivendo, mas tem Brasileirão, Série A, bombando como sempre, né? Vamos aos jogos desse final de semana, então, começando com os jogos de sábado, jogos de amanhã, às 5 da tarde, tem Botafogo e Ceará. Botafogo e Ceará, jogo importante. Botafogo numa fase terrível, repito, né? Botafogo num momento muito complicado. Inclusive estão especulando aí que o Botafogo pode até entrar em recuperação judicial, o que é uma tragédia. O Botafogo vivendo um problema financeiro gravíssimo, como muitos clubes brasileiros, né? Enfim, é muito triste ver a situação do Botafogo. O desempenho dentro de campo parece que é o menor dos problemas, né? Apesar de que esse também é muito ruim, é pífio, é vergonhoso, né? Para uma equipe, né, da grandeza do Botafogo. Mas o Botafogo joga com o Ceará, enfim, é um jogo difícil, é um jogo complicado. O Ceará é uma equipe que dá trabalho, então vamos ver o que acontece nesse jogo, Botafogo e Ceará, não é verdade? Nós temos amanhã também o Coritiba jogando com o Atlético Goianiense, às 7 da noite, Coritiba que vem na parte de baixo da tabela, né? Enfim, encarando o Atlético Goianiense. Temos na Neoquímica Arena, olha que jogo, hein? Corinthians e Internacional. Jogo duro, hein? O Internacional, que é um dos líderes da competição, né?
É um time que vem bem nessa temporada, um grande trabalho do Kudê. Então, o Corinthians, que vem de derrota, uma derrota que mais uma vez traz muita atenção nos bastidores do Timão, né? Corinthians que, repito, não vem jogando nada, um futebol fraquíssimo. O torcedor do Corinthians está preocupado e vai ter uma pedreira, uma parada dura contra o Colorado, contra o Internacional, amanhã, 7h, em casa, na Neoquímica Arena. Enfim, jogo importante, bom jogo, né? Vamos ver quem é que vai levar melhor nessa parada, né? Fortaleza e Fluminense jogando amanhã também, 9h. Bom jogo, hein? Fortaleza que vem fazendo uma grande campanha, time treinado pelo Odair Helma, pelo Rogério Ceni, aliás, né? Fazendo uma grande campanha, jogando em casa, vai enfrentar o Fluminense, esse sim, treinado pelo Odair Helma, Fluminense que também está no G4, fazendo uma boa campanha, uma campanha interessante até aqui nesse campeonato brasileiro. Então teremos aí Fortaleza e Fluminense às 9h amanhã. Vamos aos jogos de domingo. Olha, 4h tem Flamengo e São Paulo no Maracanã. Que bom jogo, hein? Que bom jogo aí. Um jogo importante, porque o Flamengo está na parte de cima da tabela. O Flamengo vem recuperando cada vez mais aquele futebol que o torcedor, enfim, que todos nós, né, que gostamos do futebol, né, estamos aí, nos acostumamos a ver no ano passado, né, início desse ano com o Jorge Jesus. O Flamengo vem se recuperando aí, né, e a torcida do Flamengo, enfim, está muito empolgada com o time. O Flamengo jogando, voltando aí a jogar esse grande futebol. Pega o São Paulo, que vem de derrota na Sul-Americana, né, enfim, o Fernando Diniz sempre muito pressionado, né? Já disse aqui, o Fernando Diniz é um técnico de muitas ideias, mas que os resultados eles não acontecem. Então, vamos ver como é que vai ser essa partida envolvendo o Flamengo e São Paulo no Maracanã. Ainda 4h, tem Sport Recife Atlético Paranaense. Bom jogo, porque o Sport está ali no meio da tabela, enfrenta o Furacão que está na parte de baixo, hein? Que sequência, que fase vive o Atlético Paranaense, né? Que está no Z4, está na zona de rebaixamento dessa Série A de Campeonato Brasileiro, né? Campanha muito ruim, enfim, muito diferente do ano passado, que o Atlético Paranaense foi campeão da Copa do Brasil, foi muito bem na Série A, enfim. O Atlético vem decepcionando esse ano, né? Nós teremos ainda amanhã, não, melhor, domingo, Santos e Bahia na Vila Belmiro. Então, na Vila Belmiro teremos aí o jogo envolvendo Santos e Bahia, né? O Santos que vem de derrota para o Fluminense, joga em casa e enfrenta o adversário que tem um bom time. Não vem fazendo um bom campeonato, mas tem uma boa equipe, né? O Bahia, comandado aí pelo Mano Menezes, né? E espera-se que o Bahia, né, possa também dificultar a vida do Santos. Enfim, o Santos vai ter trabalho enfrentando, né, o time baiano amanhã, jogo das 6h, né? Na Vila Belmiro, jogo das 6h15, né? Jogo das 6h15, portanto, nós teremos, né, a partida envolvendo o Santos e Bahia. Vamos ter também, nesse domingão, tem o Vasco da Gama, né? O Goiás jogando com o Vasco da Gama, jogo das 8h30. Confronto de dois times que estão na zona de rebaixamento. O Vasco teve um início de campeonato muito bom, mas está agora no Z4, né? Encara o Goiás, que é o lanterna. Então a parada é simplesmente complicada, o jogo, enfim, jogo de dois times que precisam se recuperar na competição, jogo das 8h30 de domingo. Segunda-feira tem jogo também, 5h, hein? No Allianz Parque, o Palmeiras recebe o Atlético Mineiro. Bom jogo, hein? Olha, será quem que vai levar melhor nessa partida, hein?
Porque o Atlético Mineiro vem oscilando, o Palmeiras aí num período de transição, né? E a expectativa que o torcedor tem é de um grande jogo, né? Nós temos a expectativa de uma grande partida também. Para essa segunda-feira, Palmeiras e Atlético Mineiro, portanto, no Allianz Parque. E aí, fechando a rodada, 8 da noite, na Arena do Grêmio, tem Grêmio e Bragantino. Grêmio jogando com o Bragantino. Um bom jogo também, um jogo interessante. Partida que a gente vai acompanhar aí também na noite de segunda-feira, noite de futebol. Tá tendo futebol todo dia, enfim. O calendário maluco, mas pelo menos o futebol para trazer um entretenimento para a galera nesse momento, né? Vamos aqui então à classificação do Campeonato Brasileiro, que tem como líder o Internacional. O segundo colocado é o Flamengo. Na terceira posição vem o Galo, Atlético Mineiro. Quarto colocado, Fluminense. O quinto colocado é o São Paulo. Sexto, o Santos, né? Fechando o G6. Palmeiras é o sétimo. Fortaleza, o oitavo. O Grêmio é o nono. 10ª colocação para o Ceará, né? Está aí na primeira página da tabela, né? Na 11ª posição, Atlético Goianiense. 12º, Sport. 13º vem o Corinthians. 14º, o Bahia. 15º colocado, o Bragantino. E aí o Botafogo, 16º colocado. E aí tem o Vasco logo atrás. Olha a fase dos times cariocas, né? Impressionante. Vasco, 17º colocado. Aí vem a dupla Atletiba. Atlético Paranaense é o 18º. Então, 18ª posição para o Atlético Paranaense. 19º é o Curitiba e o Goiás é o lanterna desta Série A de Campeonato Brasileiro, fechando aqui a classificação da Série A do Brasileirão, enfim. E aí, torcedor, faça suas apostas aí para essa 19ª rodada de Brasileirão. Segunda-feira a gente vai repercutir tudo aí, né, tudo que de melhor aconteceu, né, no Campeonato Brasileiro, nessa 19ª rodada de Série A, tá certo? Vamos trazer aqui, ó, final de semana tem Fórmula 1, Grande Prêmio da Emília-Romanha, e, enfim, esse nome, né, Emília-Romanha é um nome novo, né, para um circuito, para uma pista que o brasileiro, enfim, que a gente já conhece muito bem, de grandes vitórias de pilotos brasileiros lá, né? Mas também foi a pista onde aconteceu a grande tragédia, a pista em que o Ayrton Senna sofreu aquele gravíssimo acidente e que o levou à morte. Portanto, prova a corrida que acontece neste domingo, né, às 9 da manhã. Amanhã tem os treinos livres e treinos também de classificação, né? Vai ser tudo amanhã. E no domingo, a prova, né, a partir das 9 da manhã, 9h10, né, começa a corrida aí, portanto, o Grande Prêmio na pista de Imola, né, que até 2006 conhecido como Circuito de San Marino, agora, portanto, o Grande Prêmio da Emília-Romanha, nesse final de semana, né, válido aí pelo Mundial de Fórmula 1, tá certo? E com isso, a gente encerra aqui o nosso Radar Esportivo, agradecendo você que sempre nos acompanha, já pedindo, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal, interaja com a gente aqui no nosso Radar Esportivo, no portal Galera Mix, e você que acompanha a gente no site também, muito obrigado, tá certo? Meus amigos, um grande abraço, um ótimo final de semana, segunda-feira estamos de volta para repercutir tudo o que aconteceu aí no mundo esportivo, né? E lembre sempre, se tá na rede, é gol!